Olá, 5 manuais acadêmicos de história medieval. Vamos lá? Olá, como vai? Eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, professor de História Antiga e História Medieval, e eu gostaria de fazer esse vídeo para atender uma demanda recorrente de alguns colegas, de alguns amigos, alguns alunos. Já atuo há um pouco mais de uma década formando professores no ensino superior, lecionando sobre história medieval, e por vezes os alunos também têm a demanda: professor, qual o manual de história medieval eu devo usar? Qual o senhor mais indica? Eu estou precisando de um manual para estudar na faculdade, estou precisando de um manual para poder estudar para concursos, para criar uma biblioteca básica em casa. O que eu tenho disponível em língua portuguesa e o que o senhor indica? Então vamos lá. Esse vídeo está atrasado, eu diria atrasado há um ano. Estou gravando ele agora em agosto de 2025. Eu pensei esse vídeo há um pouco mais de um ano, a partir dessas demandas, mas recentemente um amigo falou que vinha assistindo alguns vídeos do canal, que os vídeos eram úteis. Eu veio com essa dúvida, pela primeira vez vai estar lecionando no ensino superior o componente História Medieval, então eu decidi aqui fazer um vídeo para atender esse público vasto, desde colegas de profissão, estudantes da graduação e já os egressos que estão aí buscando estudar para concurso, formar sua biblioteca, como eu disse. Vamos lá. Minha primeira indicação é o livro História Medieval, escrito pelo professor Marcelo Cândido da Silva, professor da Universidade de São Paulo, da USP. Ele é um livro de 2019, publicado no Brasil pela editora Contexto. Então nós estamos falando aqui de uma obra bem recente, disponível no Brasil. Quais são os pontos positivos dessa obra? E aqui vocês vão perceber que eu estou pensando aspectos bem variados. Um deles é o preço. Inegavelmente, o preço médio do livro no Brasil ele não é tão convidativo. Nós temos um conjunto muito grande de estudantes e professores que têm ali dificuldade de acessar várias obras, consumindo essas obras, seja como livros impressos ou livros digitais. Então, a questão do preço é um fator de acesso. Então, eu penso que esse livro ele é muito interessante também pelo preço. A editora Contexto é uma editora que se notabiliza por livros muito acessíveis, por uma coleção acadêmica de qualidade e que consegue ser muito acessível em termos de preço. É um material muito bom com preço muito acessível. Então, eu indico a questão do preço dessa obra. Ele é um livro atualizado, né? Então vocês vão ver o professor Marcelo Cândido, que é um especialista da área de história medieval, já com uma carreira consolidada na USP, líder de grupos de pesquisa, vasta produção. Vocês vão ver nessa obra o professor Marcelo Cândido dando conta de um panorama sobre a Europa medieval, sobre o período da história medieval, e trazendo alguns debates, sobre o debate, por exemplo, sobre domínio senhorial, sobre o poder dos senhores, sobre os usos nacionalistas da Idade Média, como que a historiografia sobre o medievo foi associada a uma memória dos Estados-nação do século XIX. Vocês vão ter um debate muito interessante proposto pelo Marcelo Cândido sobre igreja e o cristianismo na Europa. Principalmente, também destaco aqui a questão dos reinos bárbaros. Então nós vamos ter aqui uma série de discussões atualizadas presentes nesse manual de 2019. Um ponto positivo, e que já deixo claro que é um ponto também a ser considerado talvez como ponto negativo, é a síntese da obra. Eu, como professor universitário, enfrento o desafio, e você que me escuta pode colocar aí embaixo nos comentários se esse é um desafio que está generalizado ou não. Imagino que está bem generalizado pelo que eu converso com os colegas, que é a dificuldade de leitura, né? Os alunos, especialmente dos primeiros períodos no curso de História, têm dificuldade de ler capítulos, textos mais longos, mais complexos, para uma única aula. Então acaba uma demanda muito grande de textos mais sintéticos, claros,
que possam ser lidos sem demandar 30, 40, 50 páginas num único capítulo. E o professor Marcelo Cândido, ainda que os capítulos variem nessa obra, ele consegue apresentar um texto bem sintético, que consegue dar conta do recado. Ele consegue ser claro, ele consegue apresentar debates importantes, ele consegue dar conta das temáticas em poucas páginas. Então ele é um excelente manual para ser usado no ensino superior. Como eu falei, sendo barato e sendo atualizado, ele é ótimo para quem está procurando uma obra de história medieval. Poxa, eu me formei já há alguns anos, li obras que eu já não lembro mais. O que eu posso ler hoje, rapidamente, para me aproximar de alguns debates? Eu sugiro essa obra. Pontos negativos. Como eu indiquei, a própria síntese. A própria coleção da editora Contexto, ela tem como opção ser muito sintética. Consequência dessa síntese é uma limitação. Então, são poucos os conteúdos abordados, os capítulos são curtos e aí, consequentemente, você não tem acesso ali a alguns debates também muito relevantes que vão estar de fora dessa obra. Então, ela é uma introdução ao contato com a história medieval, tem os seus méritos, mas a síntese que inerente à própria coleção gera prejuízos, isso é inegável. Um outro ponto que eu coloco como um ponto negativo aqui, apenas porque eu estou classificando em positivo ou negativo, é que essa é uma obra que está intitulada História Medieval, mas eu penso que seria mais adequada, ainda com os problemas da síntese, ela seria mais adequada se fosse nomeada Europa Medieval, porque de fato o que ela dá conta são de questões muito ligadas ao famoso Ocidente medieval, a Europa Ocidental, França, Inglaterra, um pouco de Itália, diria ali um pouco de Alemanha e Península Ibérica, né? A obra não consegue ultrapassar esse espaço. E considerando que nós estamos já há alguns anos no meio acadêmico em geral, mas aqui especificamente em relação à história medieval, com um debate já bem avançado sobre a importância de nós pensarmos as conexões, as interações que aproximavam, por exemplo, a Afro-Eurásia nesse período, eu diria que essa obra ela pouco dá conta para a gente pensar desde de conjuntos civilizacionais já tradicionalmente estudados, como Bizâncio e o Islã, mas também para pensar aqui os reinos africanos, para pensar a Ásia, essa obra não consegue dar conta. E aí uma questão não é uma crítica ao autor, é mais uma característica da coleção. Então fica aqui o alerta. Eu vou ler essa obra, então eu vou ler sobre os mongóis, sobre os timúridas, eu vou compreender o contexto da cruzada de forma mais complexa, eu vou ver sobre os mamelucos, os califados. Não é isso que essa obra vai te entregar. Essa obra não vai entregar esse tipo de discussão sobre Bizâncio, Islã e Ásia, ok? Vamos seguir então para a segunda dica. Uma obra que eu gosto muito, já usei nos últimos anos, eu tenho usado menos pela alteração que eu fiz nas minhas disciplinas da graduação, mas eu gosto muito dessa obra, que é Introdução à Europa Medieval, do Wim Bloekmans e Peter Hoppenbrouwers. Essa é uma obra que foi traduzida e publicada em 2012, então ela tem um pouquinho mais de tempo, mas ela é de 2002, né? É uma tradução, está falando aqui de autores da escola franco-belga ali, mas uma historiografia do norte da Europa. Eu penso que os grandes pontos positivos dessa obra é a atualização do debate para aqueles que, como eu, gostam de uma discussão mais ligada a uma história política renovada, a uma história que aproxima cultura e política, que dá uma ênfase a relações econômicas e sociais, não dá o foco a uma história cultural por vezes. Essa é uma obra que vai se encaixar muito bem. Aqui nós temos
como eu disse, uma discussão de história política renovada muito bem atualizada. Ele está ligado a toda uma renovação historiográfica dos anos 90 para cá, que vai repensar essa história institucional, história política. Então, como eu indiquei para o livro anterior, nessa obra vocês vão ter discussões sobre a etnicidade dos reinos germânicos, sobre o que eram esses povos chamados bárbaros germânicos na Alta Idade Média. Nós vamos ter uma boa discussão em vários capítulos sobre a configuração desses primeiros reinos medievais, essa formação dos primeiros estados em sua diversidade política no medievo. Nós temos alguns capítulos sobre sociedade e economia, sobre sociedade urbana, sobre questões culturais e educação no medievo, sobre a relação da Europa com os outros. Então aqui nós temos uma discussão muito interessante. É uma obra que consegue mobilizar uma vasta historiografia internacional. Nós estamos falando aqui de uma historiografia alemã, uma historiografia francesa, uma historiografia anglo-saxã, né? A gente tem menos estudos incorporados sobre Península Ibérica. A Península Ibérica aparece pouco, mas é uma obra que dá conta de falar de Polônia, Alemanha, de Escandinávia medieval, ainda que pontualmente, mas ela consegue fugir daquela narrativa muito francófona. Então aqui é um ponto muito interessante. Pontos negativos dessa obra: o preço, né? Então ela já é uma obra difícil de ser encontrada, talvez em alguns sebos. A tiragem dela acho que não foi tão grande, então isso é um problema. É uma obra também muito centrada na Europa medieval, mas aqui pelo menos está explícito no título, da introdução à Europa medieval. Mas ela consegue em alguns pontos estabelecer como que era a relação da Europa com os outros. Então aqueles que procuram um manual que vai oferecer muito sobre a Europa, ainda que os capítulos sejam um pouco maiores, essa obra é uma obra muito interessante. Ela dá pouca atenção a alguns temas transversais, eu diria. Então essa é uma limitação. A obra anterior também, mas aqui, como ela consegue oferecer muito mais, são mais livros, que são cerca de 20 capítulos, ela não dá tanta atenção à temática feminina, por exemplo, a meio ambiente. Então ela poderia abordar questões transversais. Acho que pelo volume dela seria muito bem-vindo, então acho que isso é uma falha da obra. Dá pouca atenção à história cultural, que no Brasil, por vezes, tem uma demanda dos professores de ter mais acesso a discussões simbólicas, às festas do medievo, aos cerimoniais, então que vai aparecer muito mais pelo viés político, essas temáticas, do que por uma questão mais da cultura. O texto não é um texto tão atrativo quanto as próximas obras que eu vou indicar, que em geral há um deleite do leitor, que por vezes lê e fala: oh, que obra agradável de se ler, para além do conteúdo, é uma obra muito agradável. Não, aqui é uma obra já, um texto mais acadêmico, tradicional, ele não é um texto tão agradável. E a própria edição brasileira, ela tem aqui algumas questõezinhas de tradução, de padronização, mas é uma obra muito boa. Vamos então à terceira dica. Minha terceira dica, e eu vou recuando no tempo, é a obra Civilização Feudal do ano 1000, A Conquista da América, do francês Jérôme Bachet. Essa é uma obra de 2004, que foi traduzida em 2006, foi rapidamente traduzida, foi a época que eu tive contato, estava na graduação em História, e teve uma nova edição em 2024 dessa obra, então isso é um ponto positivo. É uma obra que já tem um tempo, mas que foi relançada em 2024. Aí eu peço desculpas ao ouvinte, que eu não tenho essa edição 2024, eu tenho a anterior, então eu não sei se houve alteração substancial, se algumas discussões foram alteradas e tudo mais. Eu então fico aqui com a minha impressão da obra original. Ela é uma leitura muito agradável, então acho que eu começo os pontos positivos por isso. Diferente da obra anterior, que eu indiquei, que é uma leitura mais seca,
Aqui nós temos um texto muito agradável de se ler, bem ligado à escola do Gaon, à escola dos Annales, ao movimento ali liderado entre os medievalistas por Jacques Le Goff, né? Entendendo aqui que o Bachet é um herdeiro de Le Goff, eu diria até que um neto acadêmico, numa sequência de gerações do Jacques Le Goff. Então, o Bachet é um especialista em história da Idade Média, da história do cristianismo medieval, das imagens medievais. Então, a gente tem uma obra muito agradável. Há um foco nas questões socioculturais e no cristianismo medieval. Então, há uma ênfase, a ênfase que aparece, por exemplo, no Alain Guerreau, de pensar o medievo, no sentido aqui da civilização medieval da Europa, do Ocidente medieval estruturado em torno da lógica do domínio e da eclésia, dando uma centralidade à igreja medieval em suas múltiplas dimensões. Então essa é uma discussão que foi muito absorvida no meio acadêmico brasileiro, em grande parte pela influência dessa historiografia francesa, e nós temos aqui uma obra que um grande manual de medieval que se estrutura nessa discussão. Então aqui a gente vai ter pouca discussão de uma história política, pelo contrário, o Bachet evita entrar em alguns debates. Para ele, Estado é uma temática muito posterior da Idade Moderna, ele não avança tanto, ele vai falar dos reis, mas a dimensão política, para aqueles que, como eu, têm muito interesse nessa temática, vão encontrar pouco respaldo nesse estudo. Porém, em termos sociais, em termos culturais, o papel da ancoragem espacial do poder eclesiástico, do poder senhorial como um todo, aqui a gente tem uma ótima discussão. Há um ponto positivo nessa obra, que ele está dividido em duas grandes partes. Eu costumo dizer, e eu percebo isso desde quando essa obra foi traduzida, eu estava na graduação, eu comecei a ver colegas usando, citando meus colegas que estudavam comigo, final de graduação, depois na pós, professores usando em suas disciplinas no ensino superior, que essa obra é muito usada na primeira parte, que é o manual sobre história medieval. Mas eu diria que se eu como especialista olhando, o melhor dessa obra não é o manual, que é a primeira parte, é a segunda parte, que é quando o Bachet vai estudar sobre parentesco, imagens, e aí aspectos variados dessa sociedade medieval. Então eu faço aqui esse ponto positivo, porque ao ter contato com essa obra, vocês vão ter contato com um manual muito bom na primeira parte e uma obra já mais especializada, com temáticas mais restritas na segunda parte. Então fica aqui esse ponto positivo. Ah, mas eu não tenho esse interesse em ver um estudo tão específico. Então para você essa é a primeira parte que vai bastar. Eu acho que é um ponto positivo. Alguns colegas vão parar de assistir esse vídeo agora, ou vão questionar aqui nos comentários, mas fiquem à vontade, que é o problema que o Bachet vai lançar, que é de uma longa Idade Média, né? O Bachet, ele pega essa ideia do Le Goff, o Le Goff já esboça isso desde os anos 60, foi ganhando corpo na obra do Le Goff, a ideia de que a Idade Moderna não existe, o que existe é uma longa Idade Média, que se prolonga entre o século XV, XVI, XVII, e ela só se quebra no século XVIII. Nós vamos ter esse debate aparecendo na obra do Alain Guerreau, vamos ter esse debate aparecendo na obra do Le Goff, ainda que de forma mais pontual, e o Bachet, ele se diferencia por essa obra, por indicar que essa longa Idade Média ela não é específica da Europa, mas ela transborda, ela chega às Américas. O Bachet explora a experiência que ele teve no México para propor que a colonização ibérica da América, especialmente do México, tomando caso, e alguns tentaram aplicar essa ideia do Bachet para o Brasil, América Portuguesa, América Espanhola, aqui como um todo, nós podemos falar de uma experiência medieval que se prolonga para as Américas. Eu acho que essa problemática ela é muito interessante.
para tratar em sala de aula, para discutir com os alunos do ensino básico, inclusive para alunos das disciplinas introdutórias de História Medieval. Mas aqui eu faço a ressalva de que o meio acadêmico brasileiro, em geral, pelo menos na última década, tem refutado essa ideia, especialmente os colegas que têm explorado as discussões sobre medievalismo, sobre decolonização da Idade Média. Então, assim, acho que esse debate é muito importante, mas ele não foi um debate tão incorporado. Então, ele é mais um debate para suscitar uma discussão do que para a gente aplicá-lo e falar, opa, isso é válido e é plenamente aceito. Não é essa aqui a minha orientação. Os pontos negativos dessa obra: ele não foi escrito para ser um manual, né? Ele faz esse grande resumo, que é a primeira parte que eu disse, e para que o autor, a partir disso, pudesse estruturar a sua segunda parte analítica. Então, ele não foi concebido como um manual para ser usado no ensino superior, no ciclo básico, por exemplo, como ele é tradicionalmente usado no nosso meio acadêmico. Então, acho que essa é uma ressalva importante. A segunda é que essa parte do manual, que é a parte 1, ela é um pouco limitada, né? Porque a gente tem aqui uma obra generosa, mas que a gente tem metade dela apenas para funcionar como esse manual. Um outro ponto negativo que eu diria é que ele dá pouca atenção à Alta Idade Média, né? Ele também é autocentrado em Europa, mas ele cronologicamente ele se foca no ano 1000 para frente, né? Então, ainda usando um pouco do recorte do Mark Bloch da Revolução Feudal, ganhou tanta força com Georges Duby posteriormente, mas que também é questionado na historiografia. Então aqui há uma limitação, que a gente vai ter pouco acesso a uma discussão importante sobre a Alta Idade Média, sobre transição entre a Antiguidade e o Medievo, sobre a Antiguidade Tardia. Então essa é uma obra que pouco dá conta desse debate. E uma outra limitação, que é uma obra muito centrada no caso francês, né? Eventualmente ele fala de Itália, fala de Península Ibérica, fala de Inglaterra, mas é muito centrada na França medieval. Quarta indicação. Minha quarta indicação, eu volto para uma obra 100% brasileira, já o clássico, eu vou chamar assim, A Idade Média, Nascimento do Ocidente, Hilário Franco Júnior. Essa é uma obra que tem a minha idade, é de 86, 1986, a primeira edição. Ela foi reeditada, ela foi atualizada. A última edição que eu conheço dessa obra é de 2001, que eu tenho. E é uma obra muito utilizada, né? Então, vou aqui destacar essa obra. Quais são os pontos positivos desse manual do Franco Júnior, né? É uma leitura muito agradável. Então, é uma obra que você lê, se a ideia é só ler, sem fichar, sem tomar tantas anotações, é uma leitura até rápida, porque eu acho o Hilário escreve muito bem, na minha percepção. Então, é uma leitura clara, sintética, muito agradável. Como essa obra foi amplamente reeditada, republicada, ela é muito fácil de ser achada por preços convidativos, está muito acessível em sebos. Então, aqueles que procuram uma obra com preço melhor vão ter aqui uma oportunidade de comprar uma obra sem gastar tanto. Eu aqui acrescento um ponto. Ela é uma obra muito usada em concursos, né? Frequentemente a gente vê a obra do Hilário sendo citada em concurso, em livros didáticos. Então, aquele que fala assim, poxa, eu quero estudar para um concurso que vai para dar aula na educação municipal, no ensino estadual, até mesmo nos institutos federais, e poxa, eu estou desatualizado, professor, eu não estou lembrando mais.
estudei História Medieval, uma disciplina, 2 disciplinas, lá no início da minha graduação, pô, me formei há tantos anos. Eu vou ler o Bluckman, talvez não seja o melhor caminho. Eu vou ler o Bachet, talvez não seja o melhor caminho. São obras mais densas. Ainda que o Bachet, pelo que eu falei, nem tanto. O Hilário Franco Júnior, ele ainda é muito usado para esse tipo de prova. Então, é uma obra mais rápida de se ler, assim como a obra inicial, o livro do Marcelo Cândido. Então, fica aqui a questão. É uma obra muito acessível. A gente está falando de professor aposentado da USP, também dos grandes nomes entre a medievalística brasileira. Ela é uma obra que tem uma estrutura incomum, porque só ela segue essa obra, de todos os manuais que eu estou indicando, que é uma estrutura temática. Então você vai ter um capítulo sobre demografia, sobre economia, um capítulo sobre política, cultura. Então aqui são esses capítulos que estruturam a obra. Então você vai seguindo os capítulos e dá conta do medievo. O foco da obra são as discussões culturais. Então aqui a gente tem o Hilário fazendo valer a ideia de uma influência dos Annales, muita influência do Legoff, na obra do Hilário Franco Júnior. Então a gente vai ter aqui essa ênfase nos elementos culturais. Pontos negativos da obra: também é bem centrado na França, na Europa e na França medieval. A gente já tem aqui, naturalmente, pelo debate que eu indiquei que essa é uma obra originalmente 86, a gente tem aqui uma desatualização. Então, eu quero ter contato como a área de medieval está pensando o medievo. Não é a obra do Hilário Franco Júnior que você vai procurar. Por quê? Porque debates sobre história conectada, debates sobre mulheres, debates sobre gênero, debates sobre a revisão sobre a história do poder no medievo, a não ser na via analista legoffiana, do Gaon, a gente não tem muito isso na obra do Hilário, né? Então, a gente não... Há uma questão que a gente pode chamar de desatualização natural, porque alguns debates de vanguarda atuais, que a gente nem vai encontrar, por exemplo, nas outras que eu mencionei, mas que a gente já começa a ter algum debate importante, por exemplo, no Marcelo Cândido, aqui no Hilário não vai aparecer. É uma obra de síntese, e como eu já falei anteriormente, as obras de síntese têm como ponto negativo serem sintéticas. Então, poxa, mas eu quero ter um manual porque eu gosto de estudar história medieval, eu diria que não é um manual único que você vai ter que acessar, porque ele vai dar conta de poucas discussões e poucos temas, ok? Vamos então para a nossa quinta obra. Eu já estou me avançando, para quem lembra dos vídeos, eu sempre me alongo. Quinta obra, meu xodó, como eu gosto dessa obra. A Civilização do Ocidente Medieval. Você que pensou que eu ia terminar esse vídeo sem citar o mestre Jacques Legoff, se enganou. O Jacques Legoff talvez seja um dos grandes, talvez não, tenho certeza, um dos grandes medievalistas do século passado, um dos grandes historiadores do século passado, responsável também, ele e tantos outros, por renovar profundamente a ciência histórica. Então aqui eu faço a menção ao Legoff. Essa é uma obra de 1964. Repito, de 1964. Ela foi publicada no Brasil em 2005 e tem uma edição mais atual de 2018. Não conheço uma nova edição dessa obra. Qual é os pontos positivos dessa obra? É um clássico. Poxa, eu quero ter contato com uma obra de muita relevância. A obra do Legoff, A Civilização do Ocidente Medieval. Então eu sugiro essa obra por ser um clássico na historiografia, uma obra que moldou gerações, formou gerações de historiadores e medievalistas no Brasil e no mundo, né? A leitura é muito agradável. Eu não diria que é a obra mais agradável do Legoff. Quem já pôde ler a obra do Legoff, a gente tem obras que são muito prazerosas, mas essa não é a grande característica desse manual. Mas ainda assim é uma obra muito agradável, né?
é uma obra que traz uma série de discussões temáticas que eu vou dizer que, infelizmente, ainda são atuais. E eu estou pensando infelizmente porque nós ainda temos uma narrativa sobre o medievo atrelada ao medievo como Idade das Trevas, ao medievo sombrio, que ainda não conseguiu ultrapassar as barreiras do meio acadêmico. Eu diria até não ultrapassar as barreiras dos especialistas em história medieval, porque às vezes nós ouvimos de nossos colegas de área que estudam outros contextos, especialmente contemporânea, que falam atrocidades sobre a Idade Média, sobre a história antiga nem tanto, mas sobre a Idade Média sim. Então, ainda que algumas discussões que o Legoff apresente sejam discussões que renovaram a área de história medieval nos anos 60, nos anos 70, e que se consolidaram de 70 para frente, ou seja, já há muitas décadas, para o leitor em geral, eu diria que é uma obra que ainda traz muita coisa interessante sobre trabalho, tempo, mentalidades e tudo mais. Um ponto positivo também dessa obra é o preço, né? Foi lançada pela editora Vozes, a edição mais recente que eu comentei. Então nós temos um preço acessível para essa obra. Acho que um livro de bolso. Então é bem interessante isso. Pô, você vai conseguir investir pouco para ter uma obra muito relevante por um preço acessível. Pontos negativos, tal qual o anterior, ainda mais, a gente tem uma obra desatualizada, né? Então, alguns posicionamentos do Legoff, por exemplo, em relação às invasões bárbaras, que eu gosto sempre de usar em sala, algumas leituras do Legoff sobre uma série de outros temas, eles foram amplamente revistos ao longo das décadas, isso é natural. Então, aquele que escolher seguir por essa obra tem que ter atenção em alguns posicionamentos do autor que já não refletem o que seriam as visões mais hegemônicas da nossa área, especialmente acho que dos últimos 30, 40 anos. É uma obra muito centrada na França, mas vocês perceberam que não é uma característica exclusiva do Manual do Legoff. E a parte geral da obra, ela também se estrutura em discussões gerais e discussões mais temáticas. É uma discussão geral mais resumida. Então, aqueles que estão buscando algo mais informativo, talvez a obra do Bluckman e do Hoppenbrauer seja a melhor. Essa aqui é uma obra mais temática, ainda que seja um grande manual, ok? Vou fazer aqui um acréscimo. O objetivo eram os 5, mas teve um bônus, hein? O bônus é a obra História da Idade Média, 1000 anos de esplendores e misérias, do Georges Minoir. Por que eu estou citando essa obra como um bônus? Eu não vou falar mal da obra, apenas porque eu não li a obra, eu não comprei. Estou com a tela do computador aberta, que ela está atualmente sendo vendida por R$ 96. Para vocês entenderem, para mim isso é muito caro. Sou apenas um professor, pai de família. Então, R$ 96 no manual de história medieval, eu acho que tem que ser muito bom e tem que atender a muita coisa. Não vou avaliar a qualidade da obra, porque, mais uma vez, não tenho. Ela foi lançada em 2023. Mas, a priori, não está nas minhas recomendações. Se eu não me engano, é o manual mais atual sobre o medievo disponível no mercado brasileiro. Mas me parece, atenção ao que eu estou dizendo, apenas me parece, pelo que eu li no sumário da obra, que não é a obra mais atualizada. Ela é uma obra atual, foi lançada recentemente, mas não é a mais atualizada. Nós temos ali nos sumários um indicativo de que é uma obra com uma narrativa muito tradicional e que está mais ligada a um grande público. O próprio autor, tem uma produção muito vasta, mas nós não estamos falando de um professor com uma vasta carreira acadêmica. Então, por esses indicativos, eu a priori não sugiro a obra. Quem sabe
e em breve, se esse vídeo bombar, eu consiga ampliar a minha renda e gastar R$ 96 para ter um livro apenas para fazer um feedback aqui para vocês do meu canal, para vocês amigos e alunos que pedem indicações de livros. Mas foi um prazer. Tem algumas outras obras, como do Chris Wickham, nós temos alguns outros textos que eu poderia citar, Mark Bloch, por exemplo. Se vocês quiserem que eu faça vídeos comentando essas outras obras, ou da obra do Bloch, fiquem à vontade. Foi um prazer voltar aqui. Também faço menção a uma aluna que mês passado, julho de 2025, falou: professor, volta a fazer os vídeos, eu acompanho o canal, é tão legal. Então assim, isso estimula. Eu fiz os vídeos na época da pandemia, a gente estava trabalho remoto, foi um prazer muito grande, mas é bom ouvir o feedback tanto tempo depois de que os vídeos continuam sendo interessantes. Um abraço, tudo de bom. Siga o canal, como é que é? Deixa o like, compartilha, fortalece a comunidade. Um abraço.